E aí, pessoal, estamos de volta. Última sessão do dia. A gente está aqui para falar em mais detalhes sobre criptografia pervasiva, né, ou Pervasive Encryption no inglês. Nessa sessão, a gente tem o nosso amigo Eugênio, que estava lá, que acabou de falar, né, ter um grande overview de segurança, tanto conceitos gerais, mas também a pertinência disso dentro do mundo de mainframe. E agora a gente vai falar especificamente de uma tecnologia que a gente trouxe com a Z14 e evoluiu na Z15, que é Pervasive Encryption. E o nosso amigo que vai fazer isso hoje é o Ronaldo, tá? Ronaldo, tudo bem com você? Como que você tá? Tudo bom, e com vocês? Tudo ótimo. Legal. Reinaldo, eu acho legal você começar falando um pouquinho, né, do que você faz, qual o seu envolvimento, talvez até com criptografia pervasiva, e aí a gente já pega e já você pode dar seguimento na sessão e caminhar a gente aí por esse aprendizado. Tá bom. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ronaldo. Eu trabalho como especialista técnico pré-venda da plataforma Z, né? Eu sou mais focado na área de hardware e sistema operacional. E eu também sou focado na parte de criptografia, mais do lado do hardware, né? Então, o Eugênio aí tem um guarda-chuva amplo aí de segurança em Z. Meu foco é um pouco maior na questão da criptografia em si. Tá? Então, o objetivo hoje é apresentar para vocês aqui fazer a apresentação de Pervasive Encryption, que é uma feature nova, como o Rafael bem disse, saiu aí na Z14, e agora se estendeu na Z15, né? Claro. E a gente vai fazer aqui um overview até um pouco mais detalhado, tá? Uma coisa mais detalhada, técnica. Eu vou passar aqui nos conceitos aí que são os pilares aí do Pervasive Encryption, como, por exemplo, a parte de hardware de criptografia, TKE e por aí vai. E também apresentar aí quais são as opções que nós temos dentro do Pervasive Encryption. O Pervasive Encryption, quando foi lançado, não é só a solução de criptografia do dataset, também tem outras coisas também que o Pervasive Encryption atua. E aí o objetivo aqui é a gente passar aí nessa hora com vocês, passar sobre todos esses conceitos aí e entender um pouquinho mais em detalhe como, inclusive, implementar, principalmente a função de dataset encryption. Ok? Então, fique à vontade para fazer perguntas a qualquer minuto. Estou à disposição. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo correto. Bom, agora acho que vocês estão vendo direitinho. Isso, agora sim, Ronaldo. Legal, obrigado. Bom, vamos lá. Bom, por que adotar criptografia pervasiva, né? Bom, em primeiro lugar, o número aí de ataques de segurança está cada vez maior, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje aí com a pandemia, etc., né, que os ataques têm aumentado nas empresas. E o objetivo do hacker, quando ataca uma empresa, geralmente tem dois. Primeiro é causar problemas na disponibilidade do ambiente, né? Isso também é um objetivo, mas o maior deles, hoje em dia, está sendo roubar dados. Ou seja, o hacker está querendo entrar na empresa para extrair as informações e fazer algo de indevido com essas informações, né? Então, esse é digamos assim, o principal objetivo hoje dos hackers, né? A gente tem ouvido aí na imprensa, sabe, diversos ataques e a gente está vendo essa tendência dos ataques aí que está sendo realmente o roubo de dados. E quanto custa aí um vazamento de dados para uma empresa, né? Além da reputação da empresa, né, que fica abalada no mercado, porque afinal são clientes, usuários como eu e você, cidadãos, que pegam esses dados e confiam esses dados a uma determinada instituição, né, para preservar esses dados. O custo médio aí de vazamento de dados, segundo o report que nós temos da IBM, em média sai por volta de 4 milhões de dólares, o custo médio de vazamento de dados. Isso no ano passado. E por registro vazado, a média está sendo $150. Ou seja,
além de ter um prejuízo de imagem e reputação da empresa, né, que tem os seus dados sensíveis vazados para caindo aí na mão de hackers, também tem um prejuízo enorme, né, financeiro com tudo isso. E aí surgiram aí várias regras, vários compliance para tentar se evitar isso, né, várias normas, digamos assim. Aí vocês estão vendo aqui na direita, há pouco mais de 2 anos atrás saiu o GDPR, né, que visa aí proteger todos os dados sensíveis pessoais dos cidadãos europeus, da União Europeia, né, corrigindo, para, digamos assim, para a indústria de cartão de crédito, né, onde realmente tem muita fraude, ou tem muita tentativa de fraude, existe um padrão de segurança que as empresas têm que seguir para se operarem transações com cartão, que é o PCI DSS. Talvez essa aqui seja mais famosa aí para o mundo mainframe, por ela estar há muito tempo aí no mercado. E também nós temos também, agora no Brasil, nós vamos ter a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, LGPD, que é uma lei que também visa proteger os dados dos cidadãos brasileiros, e ela segue muito aí das normas, das leis do GDPR. E a LGPD aí, ela vai ter que ser implementada aí, se não houver nenhuma medida provisória adiando a data da sua implementação até, se não me engano, agosto do ano que vem. Vai ser completamente implementado. Bom, então nós temos aí, em contrapartida, vários compliance para serem implementados e, ao mesmo tempo, também os ataques aumentando cada vez mais, né? E é por isso que a gente também tem que se preocupar em proteger os dados lá que estão no mainframe, que é a plataforma realmente high-end nos clientes, back-end, posso dizer assim, e onde os dados geralmente são originados, né? Então, geralmente está rodando no mainframe lá um sistema crítico por exemplo, um sistema de conta bancária, ou um sistema de avaliação de crédito do cliente, parte de cartão de crédito. Então, todos os sistemas críticos estão rodando no mainframe. Se os sistemas críticos estão rodando no mainframe, o dado também nasce no mainframe. Então, é importante proteger o dado na sua origem e é importante garantir que todos os dados estejam protegidos, né? Então, não basta só eu proteger uma base ou outra achando que tudo vai estar protegido. Eu tenho que realmente, para garantir que tudo esteja protegido, eu uso a criptografia pervasiva para isso. Bom, aqui é só um capítulo falando de LGPD, porque muita gente já questionou para mim se, com a questão da LGPD, realmente eu preciso criptografar dados, pois na lei não fala isso. E eu digo que a lei fala de uma forma implícita isso, né? Ou seja, o que a lei fala? A lei fala que se ocorrer algum acidente na empresa, será avaliado na empresa se os dados que foram vazados estão inelegíveis para o malfeitor. Tá? Então, é basicamente isso. Então, ou seja, qual é a forma que a gente conhece, então, para proteger os dados, que é criptografá-los. Né? Então, a forma técnica para nós pegarmos os dados e tornarmos eles inelegíveis caso os dados sejam vazados, é realmente fazer a criptografia das informações. Né? Então, basicamente, o que é a criptografia? Né? Vou explicar de uma forma bem simples. Nós temos um dado em claro, que pode ser o dado sensível lá, nome, RG, CPF de alguém. E aí nós combinamos esse dado em claro, com uma chave de criptografia, ou seja, com um segredo. E combinamos esses dois elementos aqui dentro de um algoritmo de criptografia. E quando nós combinamos essas duas partes, aí sim nós temos o que a gente chama de dados criptografados. Observe aqui que tem um ponto interessante, que é o seguinte. Vocês viram aqui que, assim, para eu fazer a criptografia dos dados, eu preciso de dois elementos. Para eu decifrar um dado, ou seja, para desencriptar uma informação, o que eu faço? Eu posso combinar o dado criptografado com a chave de criptografia
e aí eu tenho dado em claro, processo reverso, né? Então vejo aqui que não é só importante criptografar as informações, né, para proteger elas caso elas sejam vazadas ou copiadas para outro lugar. Mais até do que as informações, é importante eu proteger a chave que gera, que faz a criptografia desses dados, para eu garantir que esses dados não vão ser, digamos assim, lidos por quem copiar essas informações indevidamente. Então, se alguém copiar os dados indevidamente num ataque hacker ou qualquer coisa assim, seja interno ou externo, aos dados criptografados, não vai conseguir ler as informações sem a chave. Então vejo que a chave é um elemento muito importante aqui. Tá? E o que a gente recomenda, né, é realmente criptografar tudo. Porque existem algumas empresas que já estão criptografando dados, por exemplo, na plataforma mainframe, mas estão criptografando, boa parte delas não está criptografando tudo ainda. Está criptografando seletivamente. Eu tenho uma base A, base B, essa eu vou encriptar, a base C eu acho que não tem cadastro de cliente ali e não vou encriptar. Porém, a gente tem que se lembrar que no ambiente mainframe, né, existem, por exemplo, vários jobs de processamento noturno, onde eu copio o dado de um lado para o outro, dentro do próprio ambiente COS, por exemplo, e eu tenho que garantir que esses dados que estão sendo copiados, manipulados, também estejam encriptados. Então, se você gerenciar base a base de dados, a base A está criptografada, a base B não, por exemplo, ou o dataset A está criptografado e o B não precisa, não vou encriptar, se torna complexa e caótica o gerenciamento dessas informações, né? O gerenciamento dessa criptografia. Então, a forma mais fácil de você não ter nenhum furo, digamos assim, no ambiente com criptografia, é criptografar tudo. Tá? Então, essa que é a abordagem recomendada hoje para você não ter nenhuma brecha, para você não ter, por exemplo, um acidente de um dado que foi copiado, crítico, foi copiado para uma base que está em claro e depois foi roubado. Bom, aí que entra o IBM-Z, né? Porque o IBM-Z, ele, a partir da geração Z14, ele foi desenvolvido para proteger todos os dados de forma imediata, sem necessitar de alterar as aplicações. Tá? Então, antes da geração Z14, não era possível no ZOS fazer a criptografia dos dados sem mexer em aplicação. Então, isso não era possível antes. E isso a gente ouviu o feedback de alguns clientes que realmente se demorava muito para implementar a criptografia total no ambiente, ou parcial, porque eu tinha que mexer em aplicação para isso. Eu tinha que usar o que eu chamo de CSF Falable Service, que eu já vou entrar logo à frente. E aí, junto com a Z14, que foi lançada em 2017, nós lançamos a possibilidade de fazer a criptografia de todas as informações que estão armazenadas no ZOS, sem mais necessitar alterar a aplicação. Então a gente faz isso através da feature Dataset Encryption, que eu vou explicar um pouco mais tarde, e nós conseguimos aqui proteger todos os dados do IBM-Z com essa criptografia. E para fazer isso também, eu vou explicar com mais detalhes, nós utilizamos funcionalidade integrada tanto dentro do hardware do Z, do sistema operacional e do software, para fazer essa criptografia transparente. Tá? E o objetivo dessa criptografia é não só proteger as informações, como impactar o mínimo possível no tempo de resposta SLA das transações que correm em acesso aos dados. Então assim, o hardware do IBM Z14 ele foi especialmente desenvolvido na parte de processamento de criptografia para não trazer impacto, trazer o mínimo de impacto possível para essas aplicações. Vamos lá. Então, Previous Encryption. Então, o Previous Encryption não é só a criptografia dos datasets. Então, todo mundo às vezes se refere como se eu implementei 100% de criptografia de datasets, eu implementei o Previous. Não implementou. Talvez essa é a função mais importante do Previous, mas não é só isso. Então, o que nós temos no Previous? Nós temos
primeiro aqui, né? A hardware de criptografia integrada a partir da IBM Z14, aonde melhoramos o hardware de criptografia, o coprocessador CPAC-E, que é aquele que fica do lado do processador principal da máquina, não fica dentro, com melhoria de performance até 7 vezes. Tá? Então foi esse aí o grande facilitador, a grande chave para a gente conseguir fazer esse processamento de criptografia acelerado. Dataset Encryption, que eu consigo proteger agora todos os datasets do ZOS e até mesmo os file system do Linux de forma transparente e utilizando o hardware de criptografia. E também tem outras features também embaixo do Pervasive, que é o Sysplex. Então, os dados que trafegam dentro do Sysplex, aqueles, por exemplo, grupo buffer pool de DB2, ou seja, dados sensíveis, né, que trafegam aí nas estruturas de coupling, eles também podem ser criptografados para a comunicação de todos os Sysplex. Na parte de rede, antes já do ZOS, eu já suportava antes da Z14, desculpa, eu já suportava criptografia de dados, porém, eu não tinha como saber auditar qual conexão estava criptografada ou não. O ZERT ele proporciona eu ter agora uma auditoria de quais conexões dos ZOS estão criptografadas e quais não estão. Eu tenho também um tipo novo de LPAR, que eu chamo de Secure Service Container, que não é uma LPAR ZOS, é uma LPAR que eu posso chamar de appliance, software appliance, cujo objetivo dela é criptografar todos os dados que ela trabalha. Então, ela trabalha num ambiente 100% seguro, protegido, com todos os seus volumes criptografados e sem acesso ao administrador. E aí, por exemplo, a solução que eu vou falar amanhã, que é o Data Price Passports, ela trabalha dentro de um Secure Service Container. E eu também tenho uma solução muito interessante para gerenciamento de chaves, que é o EKMF. Então, a partir do momento que a administração de chaves, conforme os requerimentos da empresa se torna extenso, eu posso usar uma solução opcional, tá? Não obrigatória, mas eu posso usar uma solução para centralizar o meu inventário de chaves. Ou seja, consigo gerenciar o meu inventário de chaves. Aqui hoje eu já tinha explicado, né? Que dentro do Z nós temos dois tipos de processadores. O primeiro deles é o CPAC-E de criptografia, que ele fica, na verdade, uma instrução que fica de unidade para fazer criptografia, que fica dentro do processador principal do IBM Z. Ou seja, cada processador de CP, ZIP e até mesmo FL tem um CPAC-F integrado. E é isso que foi melhorado 7 vezes. E nós temos um coprocessador no slot PCI chamado CryptoExpress 7S, esse é mais famoso, né? E cuja função desse coprocessador não é só desempenho, a função principal dele é, na verdade, fazer o armazenamento seguro de chaves. Então, lembra lá no começo que eu disse que o mais importante que proteger o dado é proteger a chave, né? Para que a chave, se o dado for copiado para fora, pelo menos a chave não saia para outro ambiente. Então, a CryptoExpress é que proporciona isso, porque ela tem uma memória especial, um ambiente seguro nos padrões de segurança internacionais, que é chamado de PIPS. De plataforma do mercado, ela tem o nível PIPS 142, nível 4. Enfim, de plataforma comercial, o nível mais alto, mais seguro. E cujo objetivo é fazer armazenamento dessa chave. Então, enquanto que o dado encriptado fica em disco, a chave que encriptou esses dados, ou a master key, né, que foi usada para encriptar esses dados, está armazenada numa placa dessa. E para eu fazer o gerenciamento dessas chaves, inserção dessa master key, ou até mesmo inserção, criação de chaves de aplicação, né, que vão ser usadas por diversas aplicações de criptografia no mainframe, por exemplo, eu tenho uma workstation, aqui vocês estão vendo à direita, que faz o gerenciamento seguro e centralizado das master keys, que é a PKI. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais tarde também.
Mas a TKE é um método seguro, mais recomendado para fazer a inserção das chaves de criptografia dentro do coprocessador CryptoExpress. Então, como é que funciona essa questão da Master Key, né? Então, nós temos aqui uma chave mestra, digamos assim, e essa chave é armazenada naquele processador CryptoExpress 7S, né, que eu acabei de mostrar. E aí, a partir dele, eu tenho dentro dos EOS o que eu chamo de Keystore. Tá? O que é um Keystore? Keystore é um repositório de chaves que fica em disco. Porém, esse repositório ele só pode ser aberto e lido por quem tem a Master Key. Ou seja, se alguém vier, algum espertinho, vier e roubar o meu repositório de chaves inteiro lá nos EOS, via disco, né? Tentou fazer um dump disso, copiou para outro lugar, etc. Mesmo assim, ele não vai conseguir usar as chaves, porque ele nunca vai conseguir também, se ele não abrir esse repositório de chaves em um local que não tem a placa de criptografia com essa master key específica, tá? Com essa chave específica, ele não vai conseguir abrir nenhuma chave. Então é assim que as chaves são protegidas aí em um ambiente EOS, segurança. E a chave que faz o dataset encrypt, ela também está nesse bolo aqui, tá? É uma chave do tipo data. E enfim, ela também está protegida sempre por uma master key. E, enfim, então eu consigo combinar aqui essas duas, combinar a master key com uma chave tipo data para proteger as informações. Aqui o Eugênio já tinha falado, né, sobre conceitos aí de tipos de chave, mas basicamente eu vou fazer o mesmo resumo que ele. Uma chave em claro é o processamento mais rápido que eu tenho dentro do processador que eu chamo de CPAC-E. A chave segura é o tipo de processamento mais lento que tem de criptografia, porém ele usa a placa CryptoExpress, né? Ou seja, aqui o Clear Key ele é o mais rápido, mas é o menos seguro. O Secure Key é exatamente o contrário, é o mais seguro, porém o mais lento. E aí, para o Privacy Encryption especificamente, como o requerimento era tanto segurança como performance, arrumaram uma maneira de combinar o Clear Key e Secure Key ao mesmo tempo para fazer ao mesmo tempo processamento rápido e a segurança das chaves, que é o que eu chamo de chave protegida, tá? CPAC-F chave protegida. Então, o CPAC-F chave protegida nada mais nada menos que é a combinação dos dois hardwares de criptografia que vocês viram aqui, tá? CPAC-F e o CryptoExpress. Então, na hora que você está usando uma chave protegida, Protected Key, você está usando os dois hardwares ao mesmo tempo. Legal. Aí nós temos aqui, é super importante a gente falar desse conceito, que é o ICSF, antes de falar do Dataset Encryption. O que é o ICSF, tá? O ICSF, basicamente, ele funciona aí como um address space, um serviço, digamos assim, em que ele recebe todos os requests de aplicações que queiram fazer criptografia nos EOS. Ou seja, qualquer aplicação, qualquer produto, processo que faça criptografia nos EOS, ele necessariamente vai chamar o ICSF para isso. Tá? O ICSF ele tem várias formas de ser chamado, digamos assim. A mais famosa deles é o que a gente chama de Callable Service. A gente pode entender no mundo moderno como API, aonde a gente escreve aplicações que façam chamadas do ICSF. Uma vez o ICSF sendo chamado para executar quaisquer funções, o que ele faz? Ele usa de forma transparente para a aplicação o hardware de criptografia CryptoExpress e o CPAC-E. Tá? Então, na hora que eu faço exploração de hardware de criptografia, geralmente a aplicação não sabe para como está sendo despachado para o CryptoExpress, para o CPAC-E, etc. Inclusive, o ICSF tem a capacidade de balancear a carga, ou seja, você tem vários hardwares CryptoExpress e CPAC-E, ele consegue fazer essa distribuição, balanceamento de carga
conforme os requests de criptografia que vão chegando no ZOS. Outra coisa muito importante que também o ICSF tem, vocês lembram que eu tinha falado do Key Store, né? Ou seja, que é o dataset onde eu vou fazer o armazenamento das chaves. O ICSF, no caso do ZOS ICSF, é ele que também controla os Key Stores do ZOS. Então ele tem 3 tipos aqui de repositório de chave, chamado PKDS, CKDS, TKDS. Todos esses 3, como eu disse antes, eles estão protegidos pela Master Key do coprocessador CryptoExpress. Ou seja, se eu, por acaso, algum malfeitor roubar esses 3 repositórios de chaves e tentar abrir em outro lugar que não tenha Master Key do coprocessador, não vai conseguir ler. E a chave que também protege os dados no Pervasive Encryption, ou seja, no Dataset Encryption, também está aqui dentro. Ele está nesse cara aqui que eu chamo de CKDS. Então, toda hora que eu criar uma chave para proteger dados lá no Dataset Encryption, ele vai estar aqui no CKDS, protegido pela Master Key da CryptoExpress. Bom, vocês viram aí que a manipulação de chaves é crítica no ambiente, né? Eu preciso garantir que essa Master Key ela vai ser inserida da forma mais segura possível, porque é ela que vai proteger todas as outras chaves do ambiente. E existem 2 formas de se fazer isso. A primeira forma é via painel do próprio CSF. Então, o CSF lá no ZOS tem um painelzinho lá, né? Lá no ISPF, que você consegue inserir a chave, tá? E o único inconveniente disso é, quando você insere uma chave via painel do CSF, é um dígito hexadecimal, né? São várias partes de chave lá e tem dezenas de dígitos hexadecimais para você preencher dependendo do tipo de chave. Tem 2 problemas aí. Primeiro, pode estar sujeito a erro isso, humano, né? Porque você está digitando na mão as chaves. E o outro problema também é questão de segurança, né? Porque aonde essa chave que está em hexadecimal, aonde que ela vai ser armazenada no papel, numa cópia? Vamos dizer assim, será num pedaço de papel, num envelope? Muitas empresas fazem isso, tá? Tem um processo rígido para isso. Porém, a TKE ela facilita esses 2 pontos aqui, né? Tanto da conveniência para você inserir a chave, como para também fazer aí a guarda dessa chave, guardar essas chaves. Por quê? Na parte de gerência de inserção de chave, ela tem uma comunicação segura. Então, geralmente, ela fica numa sala especial nas empresas, uma sala especial para a área de segurança, em que só a área de segurança tem acesso para inserir as chaves dentro do coprocessador CryptoExpress. E eles conseguem fazer isso de uma outra forma muito mais inteligente do que digitar a chave em números hexadecimais, que é fazer isso através de Smart Card, que é o slide que eu vou mostrar a seguir. Tá? Então essa aqui é a cara da TKE. Essa aqui é uma TKE formato RAR. E a TKE tem uma interface gráfica de acesso. E as chaves que são as Master Keys que vão ser inseridas no coprocessador de criptografia do IBM-Z, elas podem não precisam estar em nenhum pedaço de papel, não precisam nenhum lugar desses, tá? Elas podem estar dentro do Smart Card. Aqui, ó. Smart Card, para quem não conhece, é um cartão com chip. Então, tem um cartão de crédito, é um Smart Card. E aí tem 2 leitorzinhos aqui para eu conseguir ler essas chaves, né? Ou seja, esses cartões eles podem eles podem conter chaves ou partes de chaves de criptografia lá que o ZOS usa, e eu consigo inserir essas chaves através desses leitores e também consigo proteger essas chaves com um PIN. Vocês estão vendo um tecladinho aqui, ou seja, eu consigo proteger com uma senha pessoal essas chaves aqui. Então elas não vão ficar mais um pedaço de papel armazenado no cofre, etc. Pode ficar no Smart Card, talvez armazenado no cofre, mas vai ficar inelegível essa chave, só vai ser lida pela TKE quando você conseguir inserir o seu PIN. Tá? Então, a TKE, para quem precisa usar coprocessador de criptografia Pervasive Encryption, é um acessório altamente recomendado.
Não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Bom, nós já vimos aqui então algumas partes do Pervasive Encryption. E agora nós vamos finalmente entrar nos detalhes do Pervasive Encryption, depois desse overview de hardware de criptografia. Bom, quando todo mundo se pergunta, já perguntaram para mim, Ronaldo, eu faço criptografia dos meus discos da minha fita. Eu preciso criptografar de novo os dados via Pervasive Encryption? Nossa opinião, sim, é altamente recomendado. Por quê? Porque cada camada de criptografia protege você de um tipo de ataque específico. Então, por exemplo, nós temos aqui embaixo, né? Se eu pego todo o meu disco, toda a criptografia de dados e faço criptografia 100% disso, muitas empresas já têm, tá? Disco e fita 100% criptados. Eu estou protegendo esses dados num certo nível de ataque, que é alguém roubar a gaveta de disco e tentar montar em outro lugar, né? Ou alguém interceptar uma fita e tentar ler em outro lugar, fora da empresa. Quando eu vou para o nível do sistema operacional, esses dados eles estão em claro para mim. Então, tenha em mente que toda hora que eu tenho criptografia de disco e fita, o sistema operacional nem fica sabendo disso. Ou seja, se o dado for roubado no nível do sistema operacional, o dado não vai estar protegido mais, né? E aí que entra o file dataset, né? Que é o nível do sistema operacional. Ou seja, para eu proteger os dados no nível do sistema operacional, a base da pirâmide, que é a criptografia de disco e fita, não basta. Eu também preciso criptografar os arquivos e datasets. De banco de dados, para quem faz query no banco de dados, por exemplo, mesma coisa. Não adianta nada eu só criptografar a base de dados no nível do sistema operacional, porém se eu tiver um ataque via SQL, né, com algum usuário indevidamente autorizado a acessar a base, ele também vai conseguir ler as informações. Então eu preciso também proteger as informações nesse nível. E por fim eu tenho o nível da proteção do topo da pirâmide, que é a aplicação. Que é na hora que ela trabalha com os dados lá em memória, ela fazer digamos assim, a proteção dessas informações. No nível de aplicação é muito comum eu ter criptografia para, por exemplo, operações, transações com cartão de crédito, no padrão PCI. Então, geralmente, todas aquelas informações que a gente tem do PAN, né, que é o dígito do cartão de crédito, etc., nome de quem está fazendo a transação, valor da transação, geralmente tudo isso é criptografado no nível da aplicação. Então, cada nível protege, são complementares, tá? Então, não basta só ter um nível aqui, tem que ter todos. E é onde que eu entro com o Dataset Encryption. O Dataset Encryption ele entra aqui no file dataset. Vamos lá. Então, indo aqui para os tipos de criptografia que a gente tem, esse aqui, por exemplo, é como funciona o Network Encryption. Então, a gente tem aqui como criptografar todo o tráfego de rede dos EOS hoje, né, via SSL ou até mesmo ICAE, que é o chamado IPsec. E a gente tem agora também como auditar todas as conexões que estão criptografadas ou não criptografadas, tanto comunicação interna dos EOS com outros EOS, ou até mesmo comunicação dos EOS com outros ambientes fora. TCP/IP eu estou falando aqui, tá? Indo aqui, mais uma de sistema operacional. Outra criptografia de nível de sistema operacional é o Coupling Facility Encryption, onde todos os dados trafegados do coupling, antes de serem enviados para o coupling, tá? Então, por exemplo, tem um dado aqui que antes dele ser enviado para o coupling vai ser criptografado. Aí o coupling vai trabalhar com ele criptografado, não vai decifrar esses dados no coupling. Aí quando o outro ZOS requerer fazer leitura dessa estrutura de coupling, aí sim ele vai decifrar as informações. E aí, por fim, eu tenho o que eu chamo de Dataset Encryption, que é fazer a criptografia
de todos os dados no nível do sistema operacional. Ou seja, se algum malfeitor tentar tirar um dump do dataset, por exemplo, tem clientes aí que a gente sabe, né? Tem lugares que compartilham os dados de produção com desenvolvimento, né? E vamos dizer que tem um malfeitor no desenvolvimento que tem acesso, pelo menos, aos volumes da produção. Esse malfeitor do desenvolvimento ele pode tirar um dump, por exemplo, dos datasets e tentar ler esses datasets no ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Enfim, então o dataset encrypt ele protege desse tipo de ataque, porque eu posso ter, por exemplo, uma criptografia, uma chave de criptografia que só o ambiente de produção tem acesso. E aí não importa qual digamos assim, qual arquivo o malfeitor do desenvolvimento ou do teste acesse, ele sempre vai estar criptografado e não vai conseguir ler, porque ele não vai ter a chave para ler esses dados. E por fim, o Daniel tinha falado também aqui, né, do Fiber Channel Endpoint Security, que esse só tem na Z15 Enterprise. Porém, o que ele faz? Todo o caminho, todos os canais FICOM basicamente tem essa comunicação criptografada com storage. Então, se eu tiver um caso aqui de algum sniff lá, ou alguma coisa que monitore a SAN, né, os canais FICOM, muita gente tenta interceptar os dados no meio do caminho, eu consigo repelir esse tipo de ataque, né? Porque os dados no tráfego entre os EOS e o storage vão estar indecifráveis. Então também eu consigo fazer também esse tipo de proteção. Dataset encryption. Então nós temos aqui, por exemplo, o que eu tinha explicado para vocês, que a gente pode criar, por exemplo, um domínio específico para a produção, com as suas chaves próprias, seus dados próprios, e um de teste separado. Qual que é a principal diferença aqui? Ambos podem ser encriptados, porém eu posso definir uma chave de criptografia ou um grupo de chaves de criptografia de produção distinto do de teste. Assim, quando alguém de teste tentar acessar um dado de produção e esse dado está protegido pelas chaves de criptografia, esse dado vai ficar inacessível para o teste, se essa for a intenção. Então, com isso, eu consigo deixar o ambiente de produção mais seguro. E outra coisa interessante que eu consigo fazer também, se assim as empresas determinarem, né, é criar grupos de chaves diferentes dentro do própria imagem, do próprio ambiente de produção. E cada grupo de chave protegendo um grupo de dados específico. Ou seja, vamos imaginar que uma empresa tenha uma aplicação 1 que faça a conta corrente e a aplicação 2 faça operações com cartão de crédito. Na mesa de pá, vamos imaginar assim, né? E aí os dados de conta corrente não são acessados por quem trabalha pelas aplicações de cartão de crédito e vice-versa. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo criar um grupo de chaves separado para cada aplicação, cada grupo de dados. Assim, se a aplicação lá indevidamente ou por qualquer motivo ela tentar ler os dados de cartão de crédito, tentar ler, por exemplo, de conta corrente, não deveria fazer isso, né, diretamente, não vai conseguir. E por aí vai. Então, para empresas aí que queiram separar os papéis, aplicações e grupos de dados, eu também consigo fazer esse controle granular de chaves diferentes do dataset encryption. E aí tem também uma funcionalidade bem interessante para eu gerar essas chaves aqui, né? Então essas chaves que vocês viram aqui, que é o que estão dentro do CKDS, que são as chaves que vão encriptar os datasets, elas antigamente eu só conseguiria gerar chave via ZOS de uma maneira só, tá? Ou era via um executável que chama KGP, ou é uma API. Eu tinha que codificar um programa para gerar uma chave, que era o método mais comum para isso. E assim, com o advento aí do Pervasive Encryption, a IBM criou uma terceira possibilidade para gerar chave mais conveniente dentro dos EOS.
que é dentro lá do painel do ICSF, que é o gerenciador de chaves lá de criptografia dos EOS, foi criada uma nova opção agora chamada gerar AS Data Keys. Tá? Essa opção foi criada exclusivamente para o Privacy, para se tornar mais conveniente eu gerar uma chave de criptografia que vai encriptar os datasets. Então, esse painelzinho aqui, tá vendo? Aí eu determino qual o label da chave, né? Cada chave que é gerada no ZOS sempre tem um label, tá? Uma identificação. E essa chave vai ser armazenada no CKDS. Aí, uma vez gerado, ele gera o label para você aqui e te confirma que gerou a chave. Como eu disse para vocês, depois que a gente gerou a chave, o dataset encryption ele permite que o acesso seja transparente. Ou seja, e quais os tipos de métodos de acesso que eu suporto nos EOS? Eu suporto tanto BSAN e KSAN, então eu consigo encriptar todos os BSAN e KSAN, e também consigo encriptar os VISAN e VISAN RLS também. Então são os dois tipos de dataset que são suportados, que são a grande maioria, né? E todos têm que estar no formato estendido, tá? Então, se a empresa não adota aí no formato estendido, precisa passar para o formato estendido. É a única forma de encriptar. O formato estendido tem uma explicação interessante, tá? Porque o formato estendido, ele obrigatoriamente precisa ser gerenciado pelo SMS, né? Pelo DFSMS. Tá? E o DFSMS, ele tem um papel-chave aqui, tá? Não sei fazer trocadilho. Ele, na verdade, quando você alocar um dataset, criar um dataset, o DFSMS agora, você pode criar lá uma política de alocação dentro do DFSMS, um data class, né? Aonde todo dataset alocado com aquele prefixo X, ele vai ser alocado, por exemplo, com a chave de criptografia que a gente gerou na tela anterior. Então é assim que a criptografia transparente das aplicações é feita. Então o SMS e o DFSMS tem um papel crucial nisso, porque é nele que eu vou definir qual a chave de criptografia que eu vou usar para alocar aquele dataset. Tá? De um jeito ou de outro, ele vai ser acessado para isso. Então, e aí, esse método aqui, o que permitiu eu criptografar? Eu criptografar, por exemplo, o DB2, IMS, SIX, ZFS e por aí vai. Tá? Então, ele permitiu fazer uma ampla criptografia do ambiente. A gente pode entender que essa ampla criptografia é, sim, o Pervasive Encryption. E aí, como é que eu vou fazer como é que eu vou gerar esses datasets encriptados? Como eu falei antes, é via política. Tá? E aí, eu tenho aqui uma hierarquia para gerar esses datasets encriptados. Então, a hierarquia que o pessoal está mais usando hoje e que vem como primeira, né, é um dataset profile DFP segment. Tá? Então, por quê? Porque geralmente as empresas já têm um dataset profile criado no hardware. O dataset profile, para quem não sabe, digamos assim, uma regra de segurança para eu criar datasets na empresa. Tá? Então, tudo isso embaixo de um guarda-chuva de um dataset profile. E o que é feito aqui? Geralmente é reaproveitado essas definições de dataset profile. E aí eu adiciono nessa dataset profile, o que eu adiciono? Por exemplo, se o Ronaldo for criar um dataset no ZOS, cria os próximos datasets que o Ronaldo criar, Ronaldo.asterisco, alguma coisa, né? Que é o High Level Qualifier. Aloca ele com a chave do Ronaldo. Tá? Se o Rafael Ireno for alocar um dataset no ZOS, toda vez que você for alocar um dataset do Rafael Ireno, usa a chave do Rafael Ireno para alocar o dataset. E por aí vai. Então, geralmente o dataset profile não é tão os usuários, as empresas não usam tão granular assim, né? Geralmente é por grupo de usuário, né? Administrador do ambiente, usuário, por aí vai. Mas enfim, ele pode ser reaproveitado, é o jeito mais fácil de se implementar, inclusive,
aonde eu simplesmente anexo lá uma chave de criptografia que vai ser usada pelo Dataset Profile. Mas eu tenho outras formas também de fazer isso. Tá? Eu tenho via JCL, via alocação dinâmica, TSO, então outras formas que eu for também alocar o dataset, eu consigo também especificar a chave. E por fim, se na hora de alocar um dataset, nenhum desses dois métodos tiver uma chave apontada, eu tenho que ter pelo menos lá no SMS uma chave especificada para alocar os datasets. Então, lá dentro de uma data class, eu vou ter uma chave lá de criptografia para alocar os datasets criados via SMS. Então, aqui é o High Level Steps, né? Como é que funciona? Então, para a gente entender. Então, a primeira coisa que é feita para implementar o Dataset Encrypt é gerar uma chave, que pode ser naquele painel que eu expliquei lá atrás. O segundo passo é, eu faço o setup para usar o Key Label no HackF, né? E também eu permito configurar o HackF para permitir usar também chave protegida. E também eu tenho que garantir que o usuário que vai fazer a alocação do dataset tem acesso àquela chave. Isso também é feito via HackF. Passo 3. Aí eu associo o label da chave com o desired dataset, que é lá quando eu tenho lá o dataset profile, eu vou ter um novo campinho lá, chamado data key, dentro do dataset profile. É ali que eu coloco o label da chave. Ou, se não quiser usar HackF para isso, eu vou direto no DECA SMS e coloco na data class uma determinada chave. Aí depois que você setou as políticas, as chaves não viram de uma hora para outra. Tá? Então os datasets não são encriptados de uma hora para outra. O conceito importante aqui é só a partir do momento que os datasets forem de novo alocados, os novos datasets foram alocados, que eles vão ser encriptados com a chave. Tá? Os que já estavam alocados antes não serão encriptados. Então, como é que eu faço para migrar para os dados encriptados? DB2, eu faço um reorg online. No IMS, também posso fazer um reorg online. Tá? E nos FS também faço um comando de encrypt. Ou seja, nesses 3 métodos aqui, eu consigo fazer de uma forma não disruptiva, ou seja, eu não preciso parar o ambiente para fazer isso. Tá? Não preciso parar esses serviços para fazer isso. Claro, tem que ter a devida instalação de PTF, pré-rex para isso, mas a priori eu consigo fazer isso sem interromper esses serviços. No caso de visão sequencial, eu preciso parar o acesso às aplicações, tá? Para fazer essa migração para os datasets encriptados. E existe um produto muito interessante que consegue orquestrar isso caso os ambientes sejam complexos, que é o chamado ZDMF, o Data Migration Facility. Ou seja, ele consegue facilitar e diminuir essa hora aí de interrupção e fazer até mesmo algumas coisas sem parada, dependendo do tipo de acesso, dos datasets não criptografados para os datasets criptografados. Queria dizer também que é importante que dentro do Sysplex eu tenha a mesma master key para todo mundo, que vai fazer o Privacy Encryption, o Dataset Encryption. Tá? Então, isso já é uma prática para as empresas que têm Sysplex, né, ter a mesma master key para todo mundo. Porém, reforçando que aqui no Privacy Encryption também precisa fazer isso. E também o Key Store, lá, onde eu guardo as chaves de criptografia, precisa estar disponível para todos os membros do Sysplex. Então, esse é um requerimento importante para o Privacy Encryption. E outro requerimento também, por último aqui, é o que eu também, por exemplo, todas as empresas hoje praticamente têm um ambiente de disaster recovery. Então, é necessário que todas as chaves de criptografia, inclusive as master keys que estão dentro do coprocessador de criptografia, que elas também estejam presentes, as mesmas chaves, no seu ambiente DR. Então, você tem um ambiente de produção que tem a chave A, no ambiente DR eu também preciso ter a chave A.
Se eu não tiver a mesma chave de criptografia no ambiente DR, né, eu não vou conseguir ler nenhum dado criptografado por aquela chave no ambiente de produção. Então é tão sério quanto isso. Então aí é mandatório aí para não só para o dataset encryption, como qualquer processo que vá usar o ICSF e chaves de criptografia nos EOS, que eu tenha as chaves devidamente copiadas e replicadas no site de desastre recurso. E por fim, eu consigo fazer uma estimativa aqui de quanto seria o percentual para encriptar, né? O Gianca aí no começo, aí na palestra já, no começo do curso, já falou que esse custo para Z14 e Z15 é irrisório, e realmente é baixo. Mas eu tenho uma ferramenta chamada ZBNA, em que qualquer um tem acesso à ferramenta, tá? Não exclusiva da IBM. Qualquer um pode baixar, instalar essa ferramenta e consegue fazer através dela. Existe uma função de estimar o custo da encriptação para proteger os dados. E eu acho especialmente essa ferramenta interessante, não para medir em Z14 e Z15, que, por exemplo, a estimativa é baixa de consumo, né? No online para Z14 é 2%, 1 a 2% no máximo, tá? É 2% no máximo e Z15 é 1%. Está parecido ali. Agora, se eu tenho máquinas mais antigas e quero fazer Privileged Encryption, que suporta fazer isso, de Z96 para frente, por incrível que pareça, pelo menos na parte de dataset, né? Eu consigo estimar essas máquinas aqui também no ZBNA. E aí você vai ver que o consumo lá é muito, mas muito maior do que na Z14 e Z15 para fazer a encriptação. Então, até mesmo para exercitar com máquinas mais antigas, caso vocês ainda tenham, né, é interessante estimar aí quanto seria. E, por fim, duas partes finais aí do dataset encryption. Vocês podem ver aqui, por exemplo, um comparativo entre Z13 e Z14. E vocês podem ver que, por exemplo, a Z13 aqui em períodos, a Z14 em períodos online está variando entre 1 a 3% de consumo a mais de CPU para fazer o pervasive. Porém, uma Z13 está variando entre 9 e 12% consumo no online. Né? Ou seja, dá para estimar aí que a Z13 consome de 3 a 4 vezes mais de CPU do que uma Z14 para fazer o pervasive. Se for uma Z12, que é a geração anterior, é mais que isso. E aí você vai mais ou menos calculando aí quanto seria. Mas aqui está claro, aqui nítido que o ambiente altamente recomendado para rodar o pervasive, pelo menos numa situação de produção, é no mínimo a Z14. E por fim, outra coisa também inteligente a se fazer, se você usa hoje compactação, é você primeiro compactar o dado antes de fazer a criptografia. Porque a criptografia, ela não compacta dado. Tá? A criptografia só embaralha os dados lá com a chave de criptografia. Então, é importante que esses algoritmos geralmente de compressão, eles são muito baseados em padrões de dicionário. Né? Então, se você criptografa um dado em claro, faz muito mais sentido para os padrões de dicionário que o algoritmo trabalha em compactar esse dado. Com a ZIDC, por exemplo, compacta em 80% em média, por exemplo, né? Com um arquivo sequencial, vamos dizer assim. E aí você depois faz a criptografia desse dado. Tá? Então isso é super importante ter em mente. Se você usar isso, ZIDC e criptografia de dados no SMS, por exemplo, isso é feito de forma transparente, tá? Porém, se você compacta os dados de alguma outra forma fora aí do SMS ou encripta de alguma forma menos automática, é importante ter isso em mente, tá? Que é importante sempre comprimir para depois encriptar. Bom, eu acho que é isso, pessoal. É isso mesmo. Eu acho que cobri aí boa parte aí do dataset encryption. E vamos ver agora, eu não estou com a tela aqui, não estava vendo as perguntas, mas vamos ver se tem alguma pergunta. Agora eu abri a tela aqui. Oi, Ronaldo.
Tem, Oi. tá? Tem algumas perguntas. Vamos lá. Eu acho que uma delas, a que mais teve votos aqui, acho que você tocou, que é referente ao consumo de CPU, né? Perfeito. E tem a questão também de zip, se isso se a gente faz um dump para os zips e tal. Eu não sei se você quer endereçar isso de uma outra maneira, mas o pessoal quer saber qual é o consumo, né, no pior caso, para fazer essa encriptação. O pior caso da encriptação, essa é a pergunta interessante, tá? Porque o pior caso é quando eu tenho mais acesso de I/O. Então, assim, como todo dado é encriptado, né, na hora que eu faço I/O, tanto na leitura como na gravação, são feitas operações de criptografia nessas duas fases. Então, são as fases em que eu tenho maior atividade de I/O que eu vou ter maior consumo de CPU por causa da criptografia. É essa a resposta. Então, se eu tiver um batch mais pesado, que tenha muita operação de I/O, muito mais do que a operação online, geralmente vai se consumir mais no batch do que no online. O pior caso, eu vou tirar para aquele gráfico lá, tá? Mas são períodos diferentes, né? Então, o gráfico da minha apresentação, quanto que ele falava? Vou puxar, só um minutinho. Já vou deixar no slide. Ele falava que por acaso era 6 a 7% na Z12, na Z14. Acho muito, tá? Tá aqui no período batch, acho muito. Na prática eu tenho visto 4, 5% de pior caso. E só em pequenos períodos durante o batch. Mas enfim, depende muito de cada ambiente. Então acho que essa que é a resposta ideal. Depende muito de cada ambiente. E para fazer a estimativa correta, a gente recomenda usar o ZDNA. Mas ele vai falar isso, que na hora que está fazendo mais I/O é quando ele vai mais consumir CPU. Legal. Aí tem uma pergunta, acho que é bem nessa linha, que é o seguinte: criptografar tudo torna lento e aumenta o custo para o cliente, pois aumentará o custo de CPU, certo? Acredito que a resposta é não, né? Não, se você tiver uma Z14, não, tá? Porque o coprocessador de criptografia da Z14, ele foi, assim, o CPACF que faz o processamento do Privilege Encryption, né, Dataset Encryption, ele foi criado para trabalhar aí 7 vezes mais rápido do que na Z3. Ou seja, o objetivo de quando você faz a criptografia de todos os dados no ambiente mainframe é você não ter atraso no seu tempo de resposta. Esse é o objetivo. Tá? Então, se você tem capacidade suficiente lá para rodar o overhead, o objetivo aqui é que as coisas não fiquem mais lentas. Então, é isso. E a gente tem experiências positivas de clientes que realmente atestaram isso, de que não ficou mais lento. Legal. Tá bom? O custo CP, quando é falado aqui, é consumo, né? Então, consumo é isso. Você vai ter que aumentar seu teto de consumo entre 2% e 4% numa Z14, por exemplo, sendo conservador, para poder processar o Privilege Encryption e o Dataset Encryption sem prejuízos para o tempo de resposta. Legal. Uma pergunta mais genérica, que é com relação à adoção da tecnologia aqui no Brasil. O que você tem aí de perspectiva, de exemplos de quem já está usando 100% ou está usando em partes? Como que é a perspectiva do nosso país hoje com essa tecnologia? Eu não posso falar nome de empresas porque não são referências públicas ainda, né? Claro. Aqui no Brasil. Mas já, claro, as grandes empresas aí, todas elas já estão em contato com a tecnologia, né? Implementação, muitas aí já estão ensaiando implementar full, tá? Já conheço uma empresa que implementa o full, sim, empresa grande, e aqui no Brasil, né? E outras estão para implementar full, tá? Então já tem implementação parcial, mas o objetivo é colocar tudo embaixo do guarda-chuva do Dataset Encryption. No mundo, principalmente na Europa, tá? Por causa do GDPR. Então tem várias empresas, vários bancos na Europa que já implementaram o full também. Eu diria que está na casa entre dezenas e centenas de empresas que já implementaram o Pervasive, seja em modo parcial ou full. Legal. Falando aqui de requirements, né, de sistema operacional e ambiente, acho que você tocou nisso, mas quais são os requirements mínimos de hardware, software
e sistema operacional para ter Pervasive Encryption rodando no seu ambiente. Eu deixei nos backups o requirement, tá bom? Então, se vocês quiserem acessar o material mais tarde, acessar até lá, mas eu já vou falar agora, né? Sistema operacional é ZOS para o Dataset Encryption ZOS 2.2, para o Coupling é ZOS 2.3. DB2, se não me engano, versão 11 com PTFs. E existe mais alguns outros lá que estão na listinha lá, mas basicamente é ZOS, versão 2.2, né? E hardware de criptografia, por incrível que pareça, roda até em Z96 por vez, tá? Mas a gente, claro, o Dataset Encryption, né? Mas a gente não recomenda porque a performance com certeza não vai atender o que vocês precisam. Então é recomendado no mínimo Z14. Essa pergunta deve ter chegado quando você estava falando de, não sei exatamente do que, mas é uma questão do Pervasive Encryption em relação ao sort. Uhum. Não está muito clara essa pergunta aqui. A Pervasive Encryption em relação ao sort, o sort é a hora que vai ser transparente para o sort, tá? Não tem problema. Vai ser transparente para o sort, então tudo depende de qual classe lá no SMS você vai estar criptografando o dado. Mas para o sort, que é uma aplicação, né, que acessa o dado, vai ser transparente. Uhum. Falando da parte de storage, quando a gente está falando de migração desse dado de storage, como que essa tecnologia impacta ou a gente precisa considerá-la para fazer esse tipo de trabalho? Storage, bom, eu vou considerar que está sendo migrado um storage físico A para o storage físico B, né? Acho que seria esse o exemplo. Eu imagino que sim. Estou fazendo upgrade de storage transparente, não muda nada. Legal. Aqui eu acho que uma pergunta mais conceitual, né? Que é você trazendo ou adotando essa tecnologia de criptografia pervasiva a nível de hardware, você não acha que isso vai trazer aí um certo relaxamento em outros níveis de segurança, né? Acho que o Eugênio falou disso um pouquinho na sessão passada, né? Segurança são vários layers, né? Tem storage, a parte de sistema operacional, a parte de software e tudo mais, e trazendo essa tecnologia para dentro você vê um tipo de relaxamento ou o pessoal baixando a guarda com relação a a necessidade ou da importância de segurança, de manter um ambiente seguro? Então, são várias disciplinas, né? Segurança aí, tem várias disciplinas que precisam ser seguidas. E como expliquei naquela pirâmide lá, né, que a gente teve na apresentação, cada camada aí, cada layer lá da pirâmide atende um requerimento determinado de segurança. Importante que todos eles estejam cobertos aí, né? Segurança aí é uma disciplina de melhoria contínua. E, enfim, então depende muito da política da empresa se organizar e implementar a segurança no maior número de camadas possíveis para mitigar os riscos de problemas com vazamento de dados ou quaisquer outros problemas de segurança. Legal. A gente tem mais algumas aqui, vamos responder mais uma, e as outras perguntas a gente envia no final do dia, junto com o nosso resumo, tá? É uma outra sobre overhead, tá? Mas é na questão de Fiber Channel, né? O Fiber Channel Endpoint Security. E se isso é uma feature paga ou é alguma coisa que vem já standard do ZOS? Boa pergunta, é paga sim, tá? Só tem para Z15 Enterprise, que é a T01, a T02 não tem. E um outro ponto importante também é que você precisa conectar tanto a Z15 como o DS8000, né? Suportando essa feature aí, com um servidor de chaves, um produto que chama ISKLM. É nada mais nada menos um servidor de chaves de criptografia para ambos. E claro, os dois vão ter que ter a mesma chave para trafegar os dados. Bacana. Beleza. A gente passou um pouquinho do tempo, 10 minutos, mas eu acho que foi válida as perguntas. Ronaldo, queria agradecer bastante a sua participação, tá? Por ter trazido esse conteúdo para a gente. Amanhã você está com a gente de novo,
né, para continuar nesse assunto de segurança. Eugênio, também, muito obrigado aí pelo suporte, pela ajuda, e eu sei que a gente vai se ver aí ao longo da semana dentro do ZOS Academy Brasil. E eu deixo aqui, pessoal, mais uma vez, um link, tá, para vocês deixarem um feedback dessa sessão aqui, tá? Então, aqui embaixo, em verdinho, o feedback da sessão, vai lá, deixa o seu comentário, para a gente garantir que a gente trouxe o conteúdo que vocês precisam. E lembrando que até o final do dia, mais tardar amanhã de manhã, a gente vai enviar para vocês todos os links que foram mencionados, com o replay, com o material, com tudo que a gente cobriu aqui hoje, a gente vai mandar esse resumo para vocês. Vai chegar no e-mail que vocês se cadastraram para essa sessão aqui, tá? Antes da gente encerrar, não deixa de deixar o seu feedback, é super importante para a gente, porque em cima disso a gente vai fazer uma série de melhorias. Essa é a última sessão do dia, tá? Então a gente teve uma abertura e 3 sessões. Amanhã, a partir das 9 horas, a gente vai ter as próximas 3 sessões. Tá? A gente vai tentar sempre começar pontualmente às 9 horas. Então, eu vejo vocês lá. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me encontrar no LinkedIn, /Rafael.Ireno. Eu tiro dúvidas, a gente pode falar sobre a iniciativa Z, sobre questões que foram abordadas aqui hoje. Eu adoro discutir por lá, até porque outras pessoas têm as mesmas dúvidas que você podem ter, e lá é um ótimo canal para isso. Tá? Antes de encerrar, Eugênio, alguma última palavra aí com relação ao conteúdo, com relação ao dia que a gente teve hoje? Ronaldo também. Não, eu agradeço a oportunidade. E então, vamos ver, qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para me contatar no meu e-mail diretamente. Eugênio, você falar, desculpa, interrompi. Não, imagina, eu ia dizer que eu gostei muito da participação, do número de participantes, eu fiquei impressionado. Recebi alguns e-mails, já respondi a alguns e-mails, ainda estou devendo algum material que me pediram, mas ainda devo fazer isso hoje ainda, tá bem? Obrigado. Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. A gente teve aqui, desde as 9 horas, a gente manteve aqui na casa de 300 e poucos participantes. Então, muito legal essa participação. A comunidade de mainframe no Brasil está crescendo bastante. A gente, com a iniciativa Z, está conseguindo chegar em cantos do Brasil onde a gente não estava conseguindo chegar. Fica aqui o meu convite para você de novo. Se você não faz parte do nosso grupo do Meetup, que é onde a gente conecta toda esse ecossistema, né? Então a gente tem novos profissionais lá, alunos que estão começando a aprender sobre a plataforma com as parcerias acadêmicas que a gente faz por meio dessa iniciativa. E a gente tem vocês também, profissionais que já são da área, que já são capacitados. E o expertise de vocês é muito importante para a gente fomentar e fazer essa roda de mainframe girar. Tá? Todos nós aqui, como parte desse ecossistema de mainframe, temos a ganhar se a gente juntar, se unir para levar essa mensagem para frente. Então fica o meu convite. Hoje é só o primeiro dia. Amanhã a gente vai estar aqui de novo a partir das 9 para dar continuidade no ZOS Academy. Tá legal? Pessoal, muito obrigado mesmo pela participação de vocês e até amanhã. Valeu. Obrigado, pessoal.